Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 23, quero ler com vocês o verso 1 a 8, para a gente continuar nossa série preciosa aqui em Provérbios. E eu quero, antes de ler esse texto, convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal e estarmos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, Provérbios capítulo 23, versículos 1 a 8, vai dizer o seguinte: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Encoste a faca na sua garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Olha que forte isso aqui. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseja as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Meus amigos, que trecho riquíssimo, muitas lições nos são apresentadas aqui nesse trecho de Provérbios capítulo 23, versos 1 a 8. Eu anotei várias e eu tenho certeza que não vai dar tempo de falar tudo. Então eu vou priorizar aqui aquelas que eu entendo serem mais importantes e, de certa forma, urgentes para nós aprendermos. E são lições que nós podemos aplicar em muitas situações. Em Provérbios 23, versículo 1, por exemplo, Salomão vai falar sobre o risco que nós temos de ficarmos deslumbrados diante de pessoas, lugares ou situações importantes. Às vezes, quando está diante de uma pessoa que é muito importante, uma pessoa poderosa, ou uma ocasião, um lugar que é muito importante, corre-se o risco da pessoa ficar deslumbrada. Tiago, qual é o problema do deslumbre? É que muitas vezes o deslumbre ele vai funcionar quase que como uma hipnose, quase que como um encantamento. E uma pessoa que está debaixo desse deslumbre, ela corre o risco de tomar muitas decisões ruins. Não por coincidência, Salomão, no final de Provérbios 22, nós fizemos isso aqui no devocional passado. Você que está aqui a primeira vez, depois desse devocional, se você assistiu o anterior, todos ficam salvos aqui no canal, você vai ver que Salomão está falando sobre o poder da influência. O poder que tem as pessoas que caminham conosco de nos influenciar. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda. E é interessante que quando a gente está em alguns lugares, a gente está com algumas pessoas poderosas, a gente está em algumas ocasiões, a gente tem ali uma possibilidade maior de ceder à influência dessas pessoas. Porque a pessoa é importante, a opinião da pessoa tem um peso, você fica ali com medo de desagradar. Então Salomão está falando assim, olha, cuidado quando você estiver diante de uma autoridade. Cuidado quando você estiver nessas ocasiões importantes, porque você vai precisar ser firme em todas as ocasiões, sejam elas importantes ou não, diante de pessoas de grande prestígio ou não. Então, esses lugares, eles muitas vezes têm uma influência muito forte sobre nós e aí a gente acaba negociando nossos valores, negociando nossa visão de mundo. A gente fala algumas coisas só para agradar e acaba muitas vezes desagradando aquele que nos ama com todo o coração, que é o próprio Deus. Quantas vezes a gente negociou, para pensar na sua vida, quantas vezes você negociou coisas que Deus lhe confiou porque você estava diante de pessoas de grande influência? Entende? Precisamos guardar o nosso coração nisso. Então, cuidado com esse deslumbramento em alguns lugares, em algumas ocasiões ou com algumas pessoas. E a segunda lição que Salomão vai dizer aqui, ele usa até um termo poético que pode ter assustado você quando você leu a primeira vez. Ele diz assim no versículo 2, encoste a faca à sua própria garganta se você estiver com grande apetite. Tiago, que assustador, como assim encostar a faca na garganta? Essa aqui é uma expressão poética, um ditado da época,
a respeito de que você não vai comer, você vai prender a sua garganta, você não vai ceder ao profundo apetite que você tem. E a ideia aqui não é você deixar de comer numa festa importante, necessariamente. A ideia aqui é sobre ter autocontrole em ambientes de grande, por exemplo, de grandes possibilidades, por assim dizer. Eu vou dar um exemplo para você que vai facilitar bastante. Digamos que você está em casa, tarde da noite, está tudo fechado já, e bate aquela vontade em você, rapaz, de comer uma barca de comida japonesa. Rapaz, que vontade, Thiago, de comer aquela comida japonesa, ou comer aquele prato, aquela macarronada, aquela lasanha, aquela pizza e tal. Só que já está muito tarde, não tem mais nada aberto, nem no aplicativo você consegue pedir comida mais. Então você fica ali meio que numa escassez, né? Tem comida em casa, mas você quer comer aquele lanche específico, você quer sentir aquele sabor. Só que pela escassez, você acaba não tendo opção, você fica sem comer. Mas a vontade está lá, o desejo está lá. É como se você falasse assim, Thiago, se tivesse aqui uma barca de 50 peças em minha frente, eu ia devorar tudo, tamanha a minha vontade de comer. Quando você está em lugares de grande possibilidade, grande fartura, você vai ter isso demais da conta. Você vai ter de sobra. Tudo o que você quiser, você terá. Então, nesse ambiente onde você tem toda a abastança possível, onde você tem toda a variedade possível, onde você tem tudo ao seu dispor, se você não controlar o seu apetite, você vai ser dominado pelas suas próprias vontades. Então, quando Salomão vai falar de estar com grandes autoridades, de estar em lugares importantes, em lugares de grande prestígio, esses lugares têm muitas possibilidades para você realizar os seus desejos. Tem pessoas importantes, tem muito poder concentrado, tem muito dinheiro, tem muita facilidade de acesso. A pergunta que a palavra de Deus nos traz através desse conselho é o seguinte: se você tivesse acesso a todas essas possibilidades, a todas essas tentações, você cederia ou você se controlaria? É preciso ter um autogoverno, é preciso ter um domínio próprio, é preciso colocar uma faca à sua própria garganta no sentido de não ceder, mesmo diante de muitas possibilidades. Olha como um versículo que parece, como é que fala, despretensioso, né, inicialmente, e muitas vezes parece despretensioso por conta da nossa falta de profundidade. Mas quando a gente começa a aprofundar no texto ali, são muitas lições preciosas demais. Você não se deslumbrar com pessoas importantes, em lugares importantes, não negociar os seus valores e controlar os seus desejos nesses lugares onde existe muita tentação. Se você não tiver esse autocontrole, rapidamente você vai ser dominado pelos seus desejos e você vai se ver enredado em muitos vícios. E a cova vai ser logo ali. Uma outra lição nesse texto, gente, é que nem toda oferta é genuína. Quando você vai aqui para o versículo 3, vai dizer assim, ó, não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Aí lá no versículo 6 e 7 vai dizer o seguinte: não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Existem alguns presentes que, na verdade, são uma forma de comprar as pessoas. E nisso aqui a gente tem que ter um certo discernimento. Você tem que discernir se um presente de alguém é um gesto de carinho, é um gesto de afeto genuíno, é um gesto de amor genuíno, ou se a pessoa está ali tentando comprar um favor seu, sabe? Ela está tentando ter você nas mãos. Ela está te oferecendo para depois lá na frente te cobrar. Eu lembro de um amigo meu que ele ficou encantado, ele falou assim, rapaz, eu fui numa reunião de negócios, mas foi uma reunião de negócios diferente de tudo. Porque ao invés de ser num escritório, né, de algum prédio específico, lá todo mundo formalizado, bem arrumado, a reunião de negócios, Thiago, foi num happy hour. E nesse happy hour tinha de tudo, as comidas, as bebidas, então um ambiente assim super, sabe, bem diferente de uma reunião comum. E, rapaz, essa reunião, a pessoa que me convidou para a reunião, ela pagou tudo para mim, impressionante. Poxa, fiquei encantado, pererê para eu começar a conversar com ele. Falei, você não estava percebendo que, na verdade, a pessoa, ela já estava negociando com você. Ela já estava te levando para um lugar bom. Ela estava pagando tudo para você. Ela estava te oferecendo muitos prazeres. Porque tudo isso
faz parte de um processo de negociação que é muito comum no ramo empresarial, extremamente comum. Meu colega que naquele dia não tinha percebido. Ele falou, rapaz, é verdade. Tanto que ele se viu, na verdade, quando recebeu a proposta, né, de fechar negócio, ele confessou que se viu assim meio impelido a dizer sim, porque ele já tinha ali recebido muitos presentes, entre aspas. Então, muitas vezes, precisamos ter esse discernimento. Precisa entender quando um presente, um favor, um gesto é verdadeiro ou se é uma tentativa de nos comprar. Tiago, o que é que eu vou fazer quando eu perceber que esse gesto é uma tentativa de me comprar? Recuse. Dê um jeito de recusar. Você não precisa ser grosseiro, você não precisa brigar, você não precisa irritar a pessoa, mas gentilmente você precisa ser firme e recusar, porque um dia aquilo vai voltar contra você. Tome muito cuidado com isso. Um dia aquilo vai voltar contra você. Gente, eu já vi situações assim que eu não posso não dá nem tempo de expor aqui no devocional, mas eu tenho certeza que contando essa história aqui para vocês estão lembrando aí de alguma situação na vida de vocês, de um parente, de um amigo, de uma pessoa, exatamente assim. O pessoal vai só agradando. Chega uma hora mesmo que ela cobra os favores. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, a cobrança é muito maior do que os presentes que foram dados. E o próprio Salomão está falando aqui, cuidado. Versículo 7. Ele te dá o presente, ele fala assim, ó, coma e beba, mas não fala com sinceridade. O que é que vai acontecer? Verso 8. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Quando esse favor for cobrado, quando esse presente for cobrado, você vai ver o quão amargo foi desfrutar daquilo. Então, poxa, Thiago, mas aí como é que eu vou fazer, querido? É muito importante ter um discernimento sobre o tipo de mesa que você se assenta. Mesa na Bíblia tem a ver com comunhão e mesa na cultura judaica tem a ver com aliança. Aliança. Na cultura hebraica, na cultura judaica, mesa tem a ver com aliança. Então, assentar-se... É por isso que, por exemplo, quando Jesus ele vem, né, em carne, há 2000 anos atrás, uma das acusações que eram feitas contra Jesus é o seguinte, este homem se diz profeta, mas ele se assenta com publicanos, com prostitutas, com pecadores. Aí você pergunta assim, poxa, mas qual o escândalo de se assentar com uma pessoa? Você chega num restaurante, você tem várias mesas ali, você não tem nada a ver com quem está ali assentado. A pessoa está na mesa do lado ali, você não está fazendo aliança com... É porque na cultura judaica, se assentar com alguém numa mesa é fazer uma aliança, é entrar em concordância. Então era como se as pessoas estivessem dizendo assim, ó, se esse homem fosse profeta de verdade, ele não estaria em aliança com essas pessoas podres, essas pessoas imundas. E claro, a gente sabe que Jesus ele veio fazer justamente uma aliança com aqueles que estavam perdidos para resgatar. Então, quando se fala de mesa na cultura judaica, se fala dessa concordância. Então, cuidado com quem você se assenta à mesa, porque muitas vezes a pessoa não está no mesmo espírito que você. Você pode estar ali genuíno, pode estar ali honesto, pode estar ali puro, e tem que estar mesmo, mas você precisa discernir o espírito que está do outro lado da mesa, certo? É aprender a controlar o seu próprio coração, a governar o seu próprio coração e aprender a ver o coração das pessoas. Você não vai controlar o coração do outro, você vai ver o coração do outro. Se a intenção não for boa, meu irmão, cai fora. Você vai estar fazendo o livramento para você e até mesmo para a própria pessoa. Para desfazer o laço depois é muito mais complicado. E aqui para a gente fechar o nosso devocional, tem até outras lições aqui que eu poderia gastar um pouco mais de tempo, né? Mas para a gente fechar, uma última lição aqui desse nosso devocional é valorizar a sinceridade das relações e guardar o coração. Então, todas as relações que você entende que existe pureza, que existe bondade, que existe sinceridade, precisa valorizar. Principalmente porque no nosso tempo, as amizades verdadeiras têm sido trocadas por network. As relações, elas são muito voltadas em interesse apenas, sabe? E quando você tem um interesse profissional, não é errado você buscar um contato profissional. Quando você tem um interesse ali em empreendimento, não é errado. O errado é você disfarçar, fingir e, na verdade, até abrir mão de relações verdadeiras só em troca de negócios. Compreende? Então, a palavra da moda hoje é network. Network. E você acaba entrando em contato com várias pessoas, não tem profundidade de relação com ninguém. O que é que isso está gerando? Uma geração completamente vazia. Uma geração que está no meio da multidão, cercado por uma multidão, mas que cada um se sente só. Não há conexão profunda. Entende?
E muitas vezes, as pessoas que de fato se interessam, se importam conosco, que querem o nosso bem, a maioria das vezes, elas não têm dinheiro para nos oferecer, não têm um acesso importante a nos oferecer, entende? Não têm valores materiais para nos oferecer, mas tem um coração. Existe bem mais valioso que o coração? Você tem um coração sincero, disponível ali para te ouvir, para sorrir com você, para chorar com você. Meu irmão, isso aqui não tem preço. Como também não tem preço você oferecer o teu coração em sinceridade e amor para o outro. Então, isso aqui, claro, não é uma crítica ao network, é um pedido de reflexão, para você refletir e discernir que tem situações que são network, que são contatos profissionais, que são empreendimentos, mas você não pode sufocar da sua vida conexões que são muito mais profundas, que vão além das mesas de negociação, e essas precisam ser preservadas e alimentadas. Até porque a gente não vai achar 20, 30 relações dessas pela vida. Ninguém aqui nunca vai poder me dizer, Thiago, eu tenho 37 amigos sinceros, profundos, que eu conheço na maior profundidade e posso contar com eles a hora que precisar. 37, rapaz, é difícil. Viu? 37 é um número grande. Esses amigos mesmo, assim, amigos, pessoas que você pode contar para qualquer coisa, em qualquer tempo, em qualquer momento, meu irmão, você conta na palma da mão. Raríssimo. E esse tipo de relacionamento, ele, além de ser raro, precisa ser cultivado por toda a vida. Ele precisa ser cultivado na importância que ele merece. E às vezes um coração enganoso, um coração ganancioso, acaba abandonando esse tipo de relação, focando só em relações superficiais. Relações superficiais. Relações superficiais. O que acontece? A sua alma vai murchando, a sua alma vai secando, a sua alma vai se sentindo cada vez mais solitária. Gente, esse aqui é um conselho de Salomão muito, 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 muito profundo. Então é como se Salomão estivesse dizendo, e muito do livro de Provérbios, Salomão falando para o filho dele. Para quem não sabe, quem pegou a série agora, lá no início a gente enfatizou bem isso, né? Porque nos primeiros capítulos de Provérbios, vai ver muitas vezes Salomão dizendo, meu filho, faça isso. Meu filho, não faça aquilo. Meu filho, vá por esse caminho. Meu filho, não vá por outro caminho. Ele está sempre enfatizando que é para o filho dele. E o filho de Salomão, certamente, filho de um rei, era um príncipe, seria um rei. Ele estaria, certamente, já estava com muitas pessoas importantes. Salomão vivia com pessoas importantes. Ele conhecia muito bem esse ambiente. Ele conhecia muito bem o que é estar num ambiente de muitas oportunidades, de muitas pessoas, de muitos sorrisos, de muitos presentes, de muitos interesses. Ele está dizendo, olha, diante de tudo isso, guarde o seu coração. Salomão não está falando para você evitar lugares importantes. Salomão não está falando para você evitar pessoas importantes. Salomão está dizendo o seguinte, guarde o seu coração diante delas. Guarde o seu coração onde você estiver. Não negocie os seus valores independente da pressão. Olha, vai ter ambientes, vai ter pessoas, vai ter lugares onde as oportunidades serão infinitas. E você fazer tudo de errado e ninguém descobrir. Você fazer tudo de errado e nenhuma punição vir sobre você. E você abrir mão dos seus valores e nada de ruim, entre aspas, acontecer contigo. Nesse momento, guarde o teu coração. Que a tua convicção no Senhor, nos valores, nos princípios eternos, seja maior do que qualquer oportunidade, qualquer bandeja passageira que esse mundo possa oferecer. Amém, gente? Vamos orar para fechar esse devocional. Antes de orarmos, like nessa transmissão. Seu like é muito importante. Para você que está aqui a primeira vez, se inscreve no canal. Estamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vem para o grupo de WhatsApp, link está fixado nos comentários e no topo do chat. Vamos orar para nós fecharmos esse devocional. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Nós te louvamos por tamanho esclarecimento, por tamanha luz ao nosso coração. Pedimos, Deus, guarda o nosso coração em Ti, esconda-nos em Ti, que as nossas intenções e motivações estejam alinhadas com o céu. Dá-nos discernimento, Pai, para também percebermos o coração do outro. Meu Deus, em nome de Jesus, nos livra do laço do passarinheiro. Nos livra dos presentes invejosos. Nos livra daqueles favores que lá na frente podem se tornar amarras, laços de passarinheiro. Dá-nos, Pai, esses livramentos. Te peço isso em especial por todos os que estão orando comigo nesse momento. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus.
Amém. Antes de sair desse devocional, comenta aqui qual foi a parte em que Deus mais falou ao teu coração. Teu feedback é muito importante. Eu faço questão todos os dias de ler e responder todos os comentários. E é claro, estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.